Olá, o tema da aula de hoje é a atividade comercial e o profissional de vendas. Abordaremos então a função do profissional de vendas e sua relação com a área comercial. Antes de mais nada, vejamos a definição de Kotler e Keller a respeito disso. O profissional de vendas funciona como elo entre a empresa e seus clientes. E o que isso significa? Se não há o profissional de vendas, não há o elo de ligação entre a empresa e os seus mercados de atuação, que são os seus clientes. Vemos então a importância que esse profissional possui para a empresa, uma vez que ele procura entender e atender esses mercados. Abordaremos agora as vendas e a gestão. Geralmente, as empresas apresentam 4 áreas organizacionais, que lidam com o planejamento, com a organização, a direção e o controle. A primeira área delas é a de produção e operações. Nessa área, a empresa procura transformar matérias-primas e outros materiais em produtos físicos, ou então na prestação de serviços para as empresas que trabalham com serviços. Na área de produção também nós temos a relação de outras atividades relacionadas, como a parte de qualidade, de engenharia e de logística. A área de gestão de pessoas é responsável por lidar com as pessoas dentro da organização. Isso então tem a ver com o recrutamento, a seleção, os treinamentos e também a avaliação de desempenho dos funcionários de uma organização como um todo. Também temos a área administrativa e financeira. Nessa área, lidamos com as questões burocráticas da empresa, assim como as questões relacionadas aos recursos que a empresa utiliza para dar andamento às suas atividades. Nisso temos, então, as contas a pagar, as contas a receber e as relações com bancos ligados aos investimentos, aos financiamentos e aos empréstimos. Outra área importante dentro das organizações é a área de marketing. Nessa área, há todas as ações relacionadas ao entendimento e ao atendimento dos clientes. Em relação a isso, nós temos as promessas da empresa. E as promessas da empresa estão muito relacionadas ao marketing, porque é a partir delas que se promete o que se pode, posteriormente, cumprir ou não. Então, a empresa, com o marketing, procura entender o cliente, que através de suas necessidades, dos seus desejos e dos seus comportamentos, e também procura atender esse mercado, que é principalmente através do produto que se coloca junto aos clientes, do preço praticado, da distribuição que é feita e dos pontos de vendas existentes, assim como a comunicação e a promoção dos produtos. E onde se insere, então, a área comercial dentro das grandes áreas organizacionais da empresa? Evidentemente, entra na área de marketing, uma vez que se procura conhecer o comportamento do mercado, principalmente, e depois se procura atender esse mercado. Podemos ver então que a atividade comercial ligada à área de marketing vai estar também relacionada às funções do processo administrativo, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Vejamos então, no planejamento, o que o profissional de vendas faz em relação a isso. O profissional de vendas ajuda a empresa a entender e a saber quanto poderá ser vendido e como se pode atingir esse objetivo. Temos então, com essas informações, a definição de metas e a definição de estratégias, ou seja, como alcançar essas metas, além dos planos de ação que são colocados para que a empresa possa implementar o que está sendo planejado na área comercial. Outro ponto que nós temos também dentro da área comercial e como ela pode estar contribuindo dentro da empresa é a função de organização. Nos referimos aqui, basicamente, à estrutura organizacional que a empresa possui e à hierarquia dentro dela. Em outras palavras, que papéis e que responsabilidades o profissional de marketing possui dentro de uma organização. Ao que ele está subordinado, a que pessoas ele tem subordinação e para quais pessoas ele funciona como um líder ou como uma autoridade dentro da atividade comercial. Outra função que a área comercial desempenha dentro de uma organização e precisa dela para poder atingir as suas metas
é a direção. Em outras palavras, como fazer com que as pessoas executem as tarefas e as atividades que foram designadas a elas, assim como atingir os objetivos. Na direção, um primeiro aspecto na área comercial é a remuneração e os incentivos. Ou seja, de que maneira o profissional de vendas vai ser remunerado e vai receber incentivos para alcançar as suas metas. Pensando em metas, sabemos que o profissional de vendas é um indivíduo ligado ou relacionado com resultados. Ele trabalha para atingir resultados da organização. Então, em cima disso, ele tem que implementar as estratégias definidas na empresa para poder desempenhar a sua função como é designado pela empresa na sua organização. O profissional de vendas também, pensando em direção, procura desenvolver e implementar projetos definidos no planejamento, assim como negociação e oferecimento de soluções aos clientes. Ou seja, implementando o que no planejamento foi definido como oferta de soluções e de novidades para o mercado. Outro ponto importante na direção em relação à atividade comercial e ao profissional de vendas são as promessas. Na realidade, o profissional de vendas é uma das pessoas que prometem aos clientes o que a empresa pode cumprir. Nesse aspecto, nem sempre as promessas realmente acontecem. A relação não é apenas do profissional prometer sabendo que a empresa não pode cumprir, mas muitas vezes promete baseando-se em informações que a empresa passa a ele, no que pode ser cumprido. Outro aspecto importante dentro da atividade comercial é a parte de controle, ou seja, avaliar e verificar se o que foi planejado está sendo alcançado e, além disso, assegurar que as diretrizes e políticas organizacionais estão sendo alcançadas. É, na realidade, no controle que se contrapõe o realizado com o previsto dentro da organização. Tendo em vista o que vimos na relação da área comercial, do profissional de vendas e a gestão, vejamos agora algumas funções e atividades do profissional de vendas. Que é esse profissional que vimos ligado ao atendimento e entendimento do mercado. Mas o que é efetivamente esse profissional? Ele pode ser considerado, dentro da área comercial, como um profissional de fronteira, até porque a área comercial é tratada como uma área de fronteira. E o que vem a ser então essa área de fronteira? A área de fronteira nada mais é do que sentir a empresa como sendo um país e algumas das suas áreas tendo contato com outras empresas. Pensando nesse aspecto, a área comercial é aquela que tem contato muito grande com os clientes, ou seja, com os ambientes da empresa e com os seus mercados. Podemos perceber então que o profissional de vendas dentro da área comercial procura coordenar os recursos e os processos internos, o que a empresa tem para oferecer aos clientes e as demandas desses clientes. Com essa coordenação, fica evidente que há uma relação de fronteira, de profissional de fronteira, que tem que lidar com interesses da empresa e também interesses do mercado. Desta forma, podemos ver, por um lado positivo, que ser área de fronteira permite renovação à empresa, uma vez que o profissional de vendas da área comercial traz novas ideias e novas necessidades que os clientes estão tendo com base no que ele trata no mercado. Outro ponto importante é a autonomia que o profissional de vendas tem e a relação com a área de fronteira. Por essa autonomia, muitas vezes o profissional de vendas defende mais o cliente do que a própria empresa, do que os próprios interesses da empresa. Em cima disso, podemos enxergá-lo como um advogado do mercado. Não que ele não defenda o que a empresa queira, assim como ele tenha que atingir as suas metas, mas muitas vezes, por estar mais tempo fora da empresa do que dentro da empresa, ele se torna um advogado dos clientes, ou seja, um advogado do mercado. O profissional de vendas, portanto, necessita conciliar os interesses organizacionais, principalmente em relação aos objetivos da empresa, com os interesses do mercado, ou seja, com as necessidades e com os desejos dos clientes.
Vejamos agora as funções do profissional de vendas e da área comercial. A primeira delas é a prospecção, onde o profissional de vendas procura identificar quais são os clientes para os quais ele pode vender os produtos. Ele mais ou menos funcionaria como um explorador do mercado, efetuando a exploração de clientes que podem comprar produtos de sua empresa. Outra função do profissional de vendas é a definição dos alvos. Nesse aspecto, ele define, a partir da prospecção que identificou os clientes para os quais ele pode vender, avaliando e selecionando aqueles que têm o maior potencial para comprar da empresa. Temos também como outra função do profissional de vendas a comunicação. Na realidade, o que mais o profissional de vendas faz é transmitir informações ao mercado, a responder questionamentos e também às objeções dos clientes. É nesse momento que se percebe o poder de argumentação do profissional de vendas em relação aos seus clientes. Outro ponto fundamental como função de vendas é a própria venda, onde se inicia e se fecha a venda junto ao cliente. Nesse caso, é a própria atividade do vendedor que surge em relação a essa função. Outro aspecto fundamental como função de vendas é o atendimento. O profissional de vendas não é apenas um comunicador ou um vendedor. Ele também tem que atender o que os clientes necessitam, prestar alguns serviços e também prestar consultoria quando for necessário. Por exemplo, nós temos vendedores que auxiliam as empresas a melhorar o seu processo produtivo a partir dos produtos que ele está oferecendo. Também nós temos o profissional de vendas e a sua função ligada à coleta de informações. Ou seja, temos o vendedor, o profissional de vendas como um pesquisador que procura informações no mercado e procura analisá-las para saber como atender os clientes da melhor maneira possível. Outra função do profissional de vendas é a alocação de recursos. Ou seja, como é que ele deve decidir, o que decidir, como atender os clientes. Ou então, quando há falta de mercadoria, para quais clientes ele vai vender, quais são os prioritários pensando nos seus relacionamentos. Outro aspecto importante, relevante dentro da função do profissional de vendas é a negociação. Nesse aspecto, o profissional de vendas deve ter competência e poder para argumentar, para persuadir e, além disso, apresentar empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro e também procurar conciliar os interesses da sua empresa com os interesses do cliente. Podemos perceber, pensando nas funções como um todo, como a atividade do profissional de vendas é complexa, uma vez que ele deve ter conhecimentos sobre negociação, deve saber se comunicar com o cliente e, além disso, deve saber coletar informação no mercado. Depois de abordarmos as funções do profissional de vendas e percebermos quanto complexa é a atividade comercial, vejamos agora as competências e habilidades necessárias para o profissional de vendas desempenhar a sua atividade. Ou seja, que características, que capacidades, que competências são necessárias para o profissional conseguir atingir os seus objetivos e desempenhar a sua atividade da forma como está definido pela organização. Mas, pensando nisso, o que é realmente competência? Qual é a definição de competência? Competência é a capacidade de mobilizar, articular e aplicar um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes em um contexto específico. Nós vimos nessa definição que há 3 verbos ligados à competência: mobilizar, articular e aplicar. Mobilizar é colocar em prontidão as características, os conhecimentos que a pessoa possui. Articular é, na realidade, colocar em interação essa mobilização que aconteceu. E aplicar é transformar em prática a mobilização e a articulação. Pensando tudo nisso, que essa articulação, aplicação e mobilização tem a ver com conhecimentos, com habilidades
e atitudes. Conhecimento é o saber conhecer, é o conhecer da pessoa, é o que faz ter dela dados e informações sobre como o mundo funciona. A habilidade é o que a pessoa sabe fazer, é colocar em prática uma técnica que foi aprendida. Atitude é a forma como a pessoa age, a sua postura diante de outros indivíduos, a forma como ela se comporta e se posiciona em relação aos outros. Temos então que esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes mobilizados, articulados e aplicados levam às competências do profissional de vendas. E pensando especificamente no profissional de vendas, que deve entender e atender os seus clientes, quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para ele desempenhar o seu papel? Bom, primeiramente, quanto aos conhecimentos, ele deve ter noções a respeito de técnicas de negociação, de técnicas de comunicação, de formas, de tipos de persuasão, como ele pode persuadir e argumentar diante do cliente, quais são os tipos de clientes para os quais pode ocorrer uma venda, quais são as fases da venda, desde a pré-venda até o pós-venda, e além disso, como esse cliente se comporta, quais são as características dele, também quais são as características do produto, principalmente quando eu lido com produtos mais técnicos, e também qual é o negócio do cliente. O que esse cliente vende, para quem que ele vende, para consumidores, por exemplo, para o vendedor, o profissional de vendas, compreender o que ele pode oferecer para ele. Temos, além dos conhecimentos, as habilidades necessárias para o profissional de vendas. Nesse aspecto, não adianta apenas eu conhecer técnicas de negociação se eu não tenho o saber fazer do negociar, o negociar na prática efetivamente. Além da negociação, nós temos que ter habilidades, quando se pensa na área comercial, ligadas à comunicação, assim como a forma de apresentar produtos e soluções às empresas. Isso não se adquire de uma hora para outra, é também um trabalho ligado à experiência. Além dos conhecimentos em persuasão que nós vimos anteriormente, também deve-se ter uma habilidade, se colocar a prática de persuadir e de argumentar junto ao consumidor e junto ao cliente. Além disso, nós temos também que ter, pensando em área comercial, habilidades para saber como lidar com objeções e questionamentos dos clientes e dos consumidores finais. E, além disso, deve-se ter a habilidade de analisar números e fatos, uma vez que o profissional de vendas deve saber lidar com as demandas da empresa e com as demandas dos clientes. Temos, por outro lado, como atitudes, como saber agir, primeiramente, pensar na continuidade da relação da empresa com o cliente. Não adianta apenas conhecer a importância do relacionamento e ter a habilidade de se relacionar, se não há uma posição, uma postura da empresa que dá importância a esse relacionamento. Outro aspecto importante como atitude é cumprir o prometido. É, a partir da promessa, saber que o seu cumprimento vai gerar relacionamentos de longo prazo. Além disso, a apresentação de seriedade por parte do profissional de vendas, para que também ele ganhe confiança do seu cliente. Outro aspecto fundamental é ele possuir empatia. Não adianta saber o que significa empatia e qual a importância de empatia e também colocá-la em prática. Essa deve ser uma postura contínua do profissional, ou seja, ele deve assumir a empatia como uma característica dele, como uma atitude dele. Outra atitude muito importante é ele assumir responsabilidades. Uma vez que ele lida com clientes e com promessas efetuadas, ele é o representante da empresa nesse aspecto. Além disso, o profissional de vendas deve ser criativo, deve propor coisas novas aos clientes para também conseguir novas vendas e maiores faturamentos. Outro aspecto fundamental é ter iniciativa. Não esperar que outros digam o que deve ser feito, até porque a sua relação com o cliente é muito forte. E, além disso, deve-se buscar o profissional de vendas ser verdadeiro e ser autêntico, para que isso traga confiança ao cliente, para que não pareça que a relação ela é muito superficial, muito artificial. Para ilustrarmos melhor
as competências necessárias ao profissional de vendas, vejamos agora uma cena do filme A Máfia Volta ao Divã. Nessa cena, o mafioso, recém-saído da prisão, consegue um emprego de vendedor de automóveis. É um exemplo de como um vendedor não deve ser e não deve agir. O que percebemos com essa cena? Que atividade comercial não é algo simples, é algo bastante complexo. Não é porque alguém que não tem emprego vai procurar alguma coisa que vai ser vendedor ou outra atividade relacionada à área comercial. Na realidade, se tem que saber tratar bem o cliente, saber lidar com as objeções, mas também sempre com educação, com cortesia e principalmente com paciência. Vejamos agora em resumo quais são as competências necessárias para o profissional de vendas, pensando no conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. A primeira delas é a capacidade de comunicação. Nessa capacidade, o profissional deve saber conversar e passar informações aos clientes. Outra capacidade fundamental é a analítica, ou seja, do profissional saber lidar com números e saber lidar com fatos. Temos também a capacidade de transmitir segurança ao cliente, para que ele se sinta seguro quando estiver fazendo alguma compra junto ao profissional de vendas. Outra competência fundamental é o dinamismo. Em outras palavras, como o profissional de vendas consegue responder com agilidade ao que os clientes querem. Também nós temos a capacidade de argumentação e de persuasão, pensando-se que o cliente recebe informações do profissional de vendas e deve ser persuadido, deve ser convencido do que está sendo tratado. Também temos como outra competência de suma importância a capacidade de empatia, que é de se colocar no lugar do outro. E isso é fundamental quando se pensa em necessidade do cliente. Também temos como competência a persistência, assim como a criatividade, uma vez que se deve oferecer soluções ao que os clientes necessitam. Também temos como outra competência a seriedade, que também tem relação com confiança e transmissão de informações com as quais os clientes acreditem. Também temos a transparência e a paciência. A transparência pensando em ter as coisas e as situações às claras, do prometido que vai ser cumprido posteriormente. E a paciência porque o consumidor e o cliente às vezes são muito exigentes e demandam a escuta ativa por parte do profissional de vendas. E temos, por fim, a competência ligada à ética, ou seja, de saber lidar com o certo ou com o errado diante dos relacionamentos com os clientes. Pensando nas competências que o profissional de vendas deve ter, vejamos agora o exemplo de Sandro, que é um profissional de vendas que trabalha no ramo de software. Sandro faz vendas de software para algumas empresas e tem formação em administração e alguns cursos ligados a técnicas de negociação e também gosta de conversar muito com as pessoas. Sandro, na sua experiência, percebeu que de nada adianta ter conhecimento e ter habilidades em algumas atividades, que também deve ter atitudes em relação a isso aí. Nas lidas com os clientes, ele sentiu que eles necessitam de grande empatia, ou seja, se colocar no lugar do que o cliente precisa, uma vez que se lida com o serviço de software, de programa para computador, e, além disso, escutar mais do que falar. Gerar uma atitude de escuta que nós podemos chamar de escuta ativa, estar atento ao que os clientes precisam. Por outro lado, nós temos o colega de Sandro, Marcelo, que tem conhecimentos semelhantes e habilidades semelhantes, mas não consegue o mesmo desempenho de Sandro nas vendas. Marcelo é uma pessoa que gosta de falar muito, que tem conhecimento em administração e também em informática, só que apresenta um pequeno problema. Ele gosta de falar mais do que escutar. E isso é um risco, é uma possibilidade de perder venda dentro do ramo de software. Com esse exemplo, percebemos então que competência é realmente um conjunto de conhecimentos,
de habilidades e de atitudes. Não adianta apenas alguém ter um conhecimento muito profundo de uma técnica, saber aplicá-lo muito bem, mas não apresentar um posicionamento claro diante do cliente. De ter, por exemplo, uma atitude de empatia, de comunicação, de querer se colocar no lugar do outro, de ética. Sem a atitude, a competência ela fica incompleta, ela não acontece efetivamente no contexto que a empresa está e que o profissional de vendas se encontra. O tópico que abordaremos agora é relacionado à força de vendas. Primeiramente, é importante destacar que o profissional de vendas diante do cliente é o representante do fornecedor. É ele que está representando a empresa, é ele que transmite a imagem da empresa em relação ao cliente. Sendo assim, o que é uma força de vendas? A força de vendas ou equipe de vendas são todos os integrantes da área comercial que fazem o trabalho de venda ou promoção de um produto. E dentro desse grupo de pessoas ligadas à força de vendas, uma dos principais cargos é do gerente de vendas. Que o gerente de vendas é aquele responsável pela gestão dessa força de vendas. Então, o gerente de vendas tem como atividades primordiais o planejamento de diversas atividades da área comercial, como, por exemplo, a organização e o dimensionamento da força de vendas. Em outras palavras, definir papéis, definir responsabilidades e definir estrutura na área comercial, além de quantas pessoas são necessárias para atuar no mercado. Outro aspecto importante do gerente de vendas em relação à sua atividade e quanto ao planejamento é pensar na liderança ou na direção da sua equipe, que tem relação com todo o aspecto de recrutamento, seleção, assim como remuneração. E também a questão ligada ao desenvolvimento de pessoas, que está relacionada a trazer novos conhecimentos e formar novas competências na área comercial. E por fim, tem o aspecto do controle, que o gerente de vendas tem responsabilidade, principalmente quanto à avaliação de desempenho dos seus subordinados. Outro aspecto importante quando se fala em força de vendas é o tipo de força de vendas, se ela é direta ou se ela é indireta. Uma força de vendas direta é quando os funcionários são contratados da empresa, recebem salário pela empresa. E uma força de vendas indireta é quando são profissionais terceirizados, geralmente representantes comerciais ou agentes, que recebem uma comissão pela prestação do serviço junto aos clientes dessa empresa, que nós chamaríamos eles de vendedores indiretos. Também temos dentro das empresas os vendedores internos, que trabalham ligados à área de telemarketing, efetuando vendas dentro da empresa. Agora vejamos outro aspecto muito importante na área comercial, que é a ética em vendas. Como vimos anteriormente, ética também é tratada como uma competência da área comercial, ou seja, apresenta conhecimentos, habilidades e atitudes na relação com outras pessoas, na questão de valores e na questão da moral. Desta forma, vejamos agora uma definição de ética. Ética, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Por que a ética deve ser considerada na área comercial? Primeiramente, a área comercial, pela sua natureza, é aquela que apresenta um volume muito grande de relações interpessoais e de trocas. Desta forma, o profissional lida muito com pessoas de outras empresas e pode ser levado, em alguns momentos, a apresentar comportamentos que não são adequados à sua característica da área comercial e pensando na questão de relacionamento com o cliente. Muitas vezes, a concorrência desleal, ela pode levar a comportamentos antiéticos, mas também deve-se cuidar daqueles que utilizam esse critério como justificativa para ter comportamento antiético. Temos que lembrar que a ética tem relação com comportamentos, com valores
com costumes que estão relacionados com o bem ou com o mal, tem relação com a moral. Pensando em atingir metas a curto prazo ou tendo uma visão de curto prazo, muitas empresas e muitos profissionais de vendas tendem a ter comportamentos antiéticos, comportamentos que agridem, que prejudicam outras pessoas. No entanto, esse comportamento, a longo prazo, pode gerar problemas para a empresa, como menores vendas e menores lucros, uma vez que clientes enganados são uma fonte potencial e muito forte de boca a boca negativo, de comunicação que fale mal daquela empresa em função de sua postura no mercado. Para ilustrarmos melhor comportamento antiético, pensemos agora num caso de uma vendedora de uma empresa de cosméticos que trabalhava com vendas em lojas e magazines. Essa vendedora era reconhecida em sua empresa por atingir sempre suas metas. Era uma das melhores vendedoras dessa empresa. Em determinado momento, essa vendedora, para alcançar a meta de um mês, resolveu, junto a um cliente, contar um segredo de outro cliente. Como aconteceu isso aí? O cliente X, que essa vendedora atende, tinha um segredo de entrada em um novo mercado. O cliente Y, que também essa vendedora atendia e era concorrente do cliente X, ficou sabendo desse segredo a partir dessa vendedora. Na verdade, era um segredo da empresa anterior que não poderia ter sido contado. Se essa empresa que tinha esse segredo ficar sabendo do que essa vendedora fez, a imagem da empresa vai ser denegrida no mercado, uma vez que um dos profissionais dessa empresa teve um comportamento antiético. A empresa, nesse aspecto, mesmo com a competência dessa vendedora, mas em função desse comportamento, dessa atitude, pode levar a uma demissão e fazer com que se perca uma boa vendedora, uma vendedora competente, mas que teve um comportamento que não estava adequado às políticas dessa empresa. Na aula de hoje, abordamos alguns aspectos relacionados à área comercial e ao profissional de vendas. Primeiramente, vimos algumas funções do profissional de vendas e como ele interage com a área comercial e também junto a outras áreas da empresa. Também trabalhamos com as competências do profissional de vendas necessárias para se atuar no mercado, para poder entender e atender o mercado. E também vimos alguns aspectos da força de vendas, da equipe de vendas que trabalha no mercado. E, por fim, trabalhamos um pouco sobre ética de vendas, sobre a questão relacionada a valores e a escolhas do que é certo e do que é errado. Desta maneira, podemos perceber que o profissional de vendas é uma profissão complexa, não é algo simples, que exige diversas competências e diversas habilidades, diversas atitudes e diversos conhecimentos, para que as empresas possam atuar da melhor maneira possível nos seus mercados. A dica de estudo da aula de hoje é o livro Marketing, uma visão brasileira, de Raymar Richards. Nesse livro, o autor Richards trabalha marketing de uma forma um pouco diferente. Lida com os 4 As, como ele apresenta: a análise, a adaptação, a ativação e a avaliação. Na realidade, é uma junção do composto de marketing com o processo administrativo. Sugiro especialmente a leitura do capítulo 13, que lida com a força de vendas. Boa leitura!